Bom dia galera do YouTube, Facebook, seja por qualquer meio você esteja prestigiando este canal, essa aula, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia. Aqui eu pretendo ser um canal democrático, né? Essa palavra aí que é quase um mantra, né? Muito fácil de conceituar, de teorizar e muito difícil de praticar, diga-se de passagem. Grifo meu, professor Marcelo. Olha só, pessoal, há algum tempo, mais de um ano, eu fiz um vídeo aí sobre a Revolução Russa, né? Ele está aqui no canal, inclusive, né? Que a Revolução Russa já é um termo ambíguo, né? Porque, na verdade, a gente teria que falar em as revoluções russas, elas foram mais do que uma, né? No mínimo, aí três ou quatro com grande relevância, né? Sem contar as micro-revoluções que vão ocorrendo, né? Revolução também é um termo aí um pouco genérico, né? Que necessita aí de algumas observações. Revolução é quando você tem uma mudança em toda a estrutura social, né? Em todo o contexto social, econômico, político, até cultural, religioso, né? São profundas mudanças, que é diferente de uma insurreição, de uma insurgência, de uma revolta, de uma rebelião. Cada um desses termos tem uma especificidade, né? E nós das ciências humanas temos que estar atentos a isso, né? Então você teve aí no mundo aí, pelo menos, né? Falando aí de mundo ocidental, né? Que fique bem claro isso. Pelo menos aí quatro revoluções, né? As revoluções inglesas lá do século XVII, burguesia, calvinismo, absolutismo, luta contra o absolutismo, né? Depois você tem a Revolução Francesa, nesse entremeio a Revolução Americana, né? E posteriormente a Revolução Russa, dentre outras, né? As quatro aí mais famosas, né? Eu queria nessa videoaula de hoje falar aí sobre a experiência soviética, pessoal, né? Sobre a Revolução Russa, sobre um personagem fundamental, e aqui um trocadilho fundamental, né? Que seria o Vladimir Lenin, né? Nós sabemos que entre alguns socialistas, depois de Marx e Engels, né? Dentro das mais vastas gamas e secções que tem o socialismo, né, os seus direcionamentos, as suas linhas divisórias, que são muitas, você tem no mínimo aí 10 linhas do socialismo, com algumas convergências interessantes e algumas divergências interessantes também. Então você tem várias linhas aí do socialismo, né? O socialismo marxista, o leninista, né? Você tem aí a social-democracia, você tem os fabianos, você tem os utópicos, você tem os reformistas, você tem os maoístas, os trotskistas, os stalinistas e por aí vai, né? E por aí vai. Então, olha só, vamos falar da experiência soviética, mais precisamente do papel do Lenin, porque agora, em 21 ou 22 de janeiro, aí se comemora aí os 100 anos da morte dele, Vladimir Lenin, né? O russo aí, o soviético, que nasceu lá em 1870, vinha de uma família aristocrática da nobreza, né? Já naquela época lá, acalentando sonhos de revolução. O seu irmão foi morto, inclusive, na explosão de uma bomba, tentando assassinar aí alguns membros lá dos czares russos, dos Romanovs, né? Parece que isso inflamou o ardor revolucionário do Lenin, né? Lá na sua biografia consta isso, né? Então, olha só, vamos contextualizar o Lenin. O Lenin, ele é o principal, junto com Trotsky. Lenin e Trotsky, eles são os principais nomes da Revolução Russa. Em que contexto aconteceu a Revolução Russa, né? Aconteceu num contexto de Primeira Grande Guerra Mundial, aconteceu num contexto em que já havia lutas contra os czares, contra a família imperial russa, contra a poderosa aristocracia russa, que se servia aí de um aparato burocrático, institucional, militar e latifundiário muito grande, né? Tanto que se dizia que a Rússia não era bem um capitalismo, né? Ela não era um capitalismo, ela era quase um feudalismo,
dada a importância dos latifundiários nesse processo, dada a importância da imensa burocracia a que servia lá o séquito dos Romanoves, né? Aliado obviamente ao poder militar. O poder militar está em todas, as armas estão em todo esse processo, né? Aqui nós tratamos de história como o mundo é ou foi, não como a gente gostaria que ele fosse, né? Há essa pequena diferença, pequena, imensa, quase do tamanho do universo diferença. O mundo como a gente gostaria que fosse, livros, mais livros, menos armas, como o mundo de fato ele foi, né? Muitas armas, poucos livros, e os livros aqueles que obviamente que não eram censurados aí pelas repressões, né? Então vamos lá, grifo meu, voltando ao assunto. Você tem lá a Revolução Russa em que contexto? Primeira Grande Guerra. O povo russo que sofria a opressão dos czares, que sofria com a fome, com a concentração de terras, né? Com um povo que era semi-analfabeto, camponeses, que viviam na miséria, que já pleiteavam mudanças, né? Já reivindicavam mudanças lá desde a petição que eles foram entregar ao czar lá em 1905, que foram fuzilados lá, né? Domingo Sangrento, famoso episódio conhecido como Domingo Sangrento, em que crianças foram mortas pelos czares, né? Todo aquele processo, você já tinha pequenas revoluções esporádicas aqui, lá e acolá, né? Quando a sagacidade do Lenin, percebendo o descontentamento, né, do povo, percebendo que já havia um ardor revolucionário, o agravamento pela Primeira Guerra, onde a Rússia estava apanhando e apanhando feio na Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra ela é um ícone, porque a Primeira Guerra ela marca uma linha divisória, ela é um divisor de águas dentro da história, inclusive do pensamento revolucionário. Por quê? É muito simples de entender. Nas teorias marxistas, o proletariado pegaria em armas para lutar contra os seus patrões opressores, contra as burguesias. O que aconteceu na Primeira Guerra? Justamente o contrário. O proletariado de cada país pegou em armas para defender a burguesia nacional do seu país e matar os trabalhadores de outros países. Não houve união de proletariado nenhum. O tiro saiu pela culatra. Teoria deu o contrário, deu ruim, digamos assim, né? Foi feito o inverso do que se imaginava. Ok, isso é fato também. O que vai acontecer? O descontentamento com a guerra fez com que, inclusive, países que lutavam contra a Rússia, a Alemanha, por exemplo, dessem dinheiro para os revolucionários lutarem e derrubarem aquele regime dos czares lá, dos Romanovs, porque a Rússia saindo da guerra, obviamente a Alemanha tinha uma preocupação a menos ali na guerra, né? Então isso é fato que as ideologias capitalista, comunista, ou dos czares ou imperialista, ela é segundo plano. Primeiro são os fatos propriamente ditos. Agora vai favorecer a gente derrubar os impérios, lá vamos dar dinheiro para os revolucionários. Ajudaram o Lenin a financiar a revolução. E assim foi, a revolução ocorre em fevereiro de 1917, Kerensky assume o poder, os Romanovs são presos, levados lá para os Urais com a sua família, os 5 filhos, né? O czar russo, né? Com os seus 5 filhos, vão lá para os Urais, né? Onde posteriormente serão todos fuzilados e mortos. E o Kerensky assume o poder de fevereiro até outubro, quando Lenin, no seu famoso discurso Paz, Pão e Terra, assume o poder, né, tira a Rússia posteriormente da Primeira Guerra, tendo um clamor popular, porque a Rússia estava gastando muito com a guerra e o povo estava faminto, né? Lá no Encouraçado Potemkin tem um documentário chamado Encouraçado Potemkin, né, que ele relata algumas coisas aí da situação dos marinheiros na Primeira Guerra. Era uma situação deplorável, né? Deplorável, muito triste o que aconteceu na Rússia. O Lenin assume, né? Ele representa os sovietes, né? Os sovietes, lá os conselhos. Sovietes é uma palavra que significa os conselhos de operários, o operariado, né? O operariado russo, ele faz parte do Partido Social Democrata Russo,
ele vence, né, essa primeira revolução junto com Trotsky. Depois vão se iniciar várias outras revoluções, guerrinhas entre esses revolucionários, o partido, a ala branca, o exército branco, denominado mencheviques, que eram os reformistas, né, contra os bolcheviques, que eram a maioria, que significa a maioria, que era a ala mais aguerrida da revolução, que vai acabar vencendo a revolução, o exército vermelho, os bolcheviques, o partido bolchevique, né, que era liderado aí por Lenin e Trotsky. E ali de 1918, mais ou menos até 21, a Rússia vai ter um monte de guerra civil desses revolucionários que vão lutar entre si para ver quem que vai aí assumir aí o poder aí após essa revolução, após a destituição dos Romanovs, que foram executados e fuzilados, né? Segundo reza a lenda, parece que o Lenin está envolvido nisso, né? No fuzilamento dessa família imperial, né? Aqui sem juízo de valor e sem juízos morais, né? O que vai acontecer? Os bolcheviques, que era o partido bolcheviques, que significa a maioria, venceram os mencheviques, que era a minoria, que eram outra ala do movimento revolucionário. Aí é tudo movimento revolucionário aí, entendeu? Eles fizeram a revolução contra os czares, né, contra os Romanovs, destituíram os Romanovs e depois começaram uma luta entre si ali para ver quem que ia angariar de fato o poder, né? A luta entre os bolcheviques, a maioria, liderado por Lenin e Trotsky, e os mencheviques, que era a minoria, né? Provavelmente liderado pelo Kerensky também, se não me falha a memória. Eu vou pesquisar e vou fazer um adendo aqui embaixo na descrição, tá? Provavelmente era o Kerensky, que era aquele que assumiu lá na Revolução de Fevereiro. O que vai acontecer? Então esses sovietes, né, por isso que é a União Soviética, os soviéticos eram os operários, um conselho de operários aí, né, que foi lá teorizado por Trotsky e por Lenin. Apoiado aí pelos bolcheviques, eles vencem essas revoluções que duram até mais ou menos 1921, tiram a Rússia da Primeira Guerra, fazem uma série de reformas no campo, né, o Lenin. Na verdade, assim, por isso que houveram várias revoluções. O Lenin e o Trotsky, eles derrubam os czares lá, né, os czares. O czar, melhor dizendo, e o seu séquito, né, os Romanovs. Depois eles vão empreender uma série de revoluções. Entre esses revolucionários você vai ter uma série de revoluções, um monte de guerra e de conflito para ver quem que vai galgar o poder, né? Depois que os bolcheviques vencem aí, o Lenin começa aí a atuar lá no campo, lá na coletivização da agricultura, que estava na mão dos latifundiários, que gerava fome, desigualdade. A maioria dos camponeses russos eram muito pobres, né? O que vai acontecer? O Lenin vai começar uma outra revolução contra os camponeses. Por quê? Na coletivização forçada lá do Lenin, né, o Lenin vai expedir um documento chamado As Teses de Abril, né, As Teses de Abril, onde ele vai lá, nas Teses de Abril, propor inclusive aí a coletivização forçada da agricultura, a divisão dos bens lá do campo, dos camponeses, da agricultura, né? Ele vai propor isso. Propondo isso, obviamente ele vai abrir um flanco de revoluções lá contra os camponeses. O Lenin aí vai matar alguns milhares ou milhões de camponeses, né? Depois vai ter a fome também, né? A coletivização forçada que gerou a fome aí pela ausência do mercado, né? Por uma série de situações lá no stalinismo, que é o desdobramento aí do começo aí da União Soviética. Mas o Lenin vai empreender lá a sua coletivização forçada, lá que ele já previu lá nas Teses de Abril, paz, pão e terra, para fazer a divisão aí dos bens, né? Para fazer a divisão dos bens aí da agricultura. As Teses de Abril. O que vai acontecer posteriormente a isso? O Lenin vai perceber uma coisa interessante, hein? O Lenin é um personagem muito interessante. Eu não estou fazendo juízos juízos morais, juízos de valores, se ele era bom ou mal. Poder
é meio complicado usar essa métrica de bem e mal, porque o que parece muito bom esconde o jogo, e ele não é tão bom assim. O que parece muito mal, o que parece bandido, às vezes não é tão bandido, ele é bandido a partir de que ponto de vista? Qual é o ponto de vista que você tem, né? Como diria Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? O mocinho também, a partir de qual ponto de vista? Winston Churchill é o mocinho, o homem que ajudou a derrotar os nazistas? Professor, ele ajudou a acabar com o nazismo. E se eu te contar que ele ajudou a criar os nazistas também? Entendeu? Os americanos, né? Os americanos venceram os nazis. Mas eles deram dinheiro para os nazistas antes, professor. Como é que eles são tão mocinhos assim? Por isso que é perigoso essa métrica bem e mal. Fato é que o Lenin aí, para fazer a coletivização forçada, ele vai fazer uma outra revolução, uma guerra, uma revolta contra os camponeses. Vai matar muita gente, vai matar muita gente. Não se faz uma omelete sem quebrar ovos, já dizia o velho Stalin, né? Um dos maiores assassinos da história, inclusive. O que vai acontecer, né? Lá no campo, as mudanças no campo, as teses de abril, a coletivização forçada, né? Lenin, que depois será levado a cabo por Stalin, né? Você vai ter também um outro episódio, né? Uma outra questão importante, a NEP, a nova política econômica. O Lenin, muito sagaz, muito esperto, poder é uma coisa para pessoas sagazes, né? Bem e mal é uma coisa que você pode relativizar. Olha como a política e o poder são maquiavélicos. Você pode relativizar isso, entendeu? Sagacidade, oportunismo é política, pragmatismo, entendeu? Mentira muitas vezes, né? Poder e política estão na mão de mentiroso, ou se estão, né? O que ele vai perceber? Que não é possível estatizar tudo, você tem que ter algum capital privado que atue. Por quê? A Rússia ela era pré-industrializada, ela não tinha uma industrialização possível de competir com qualquer outra potência média que você tinha no mundo. Ela não tinha, ela tinha uma capacidade muito ruim de industrialização. O Lenin vai perceber que para você transformar a Rússia num país forte, competitivo e industrializado, você vai precisar do capital privado, de empresas privadas, mesmo porque a grande tese marxista é que a revolução do proletariado só ocorreria, obviamente, onde você tem um proletariado organizado, e isso só é possível onde você tem uma industrialização já compatível com a formação do proletariado, obviamente, né? Então a nova política econômica do Lenin, ele já percebeu, há 100 anos, o Lenin já percebeu, olha, não dá para estatizar tudo, você tem que ter uma margem razoável de iniciativa privada. Se estatizar tudo, nós morreremos de fome, né? Se nós coletivizarmos toda a agricultura, os camponeses vão começar a nos sabotar e boicotar, e vai começar a faltar comida, o que de fato aconteceu depois, e principalmente na era stalinista, né? Agora é óbvio, o Stalin usou métodos, né, nada razoáveis para resolver esse problema, né? Nós sabemos disso. Então o que vai acontecer? O Lenin morre em 1924, agora 21 de janeiro, né? Há 7, 8 dias de 100 anos, de um século aí, que a sua alma, não sei se ascendeu aos céus ou se desceu ao inferno, realmente eu não sei, não estou aqui para julgar, né? Mas ele morreu há 100 anos, né? 100 anos, e deixou um legado, o marxismo-leninismo. O marxismo, ele abriu diversos flancos, você tem várias linhas marxistas, né? Várias linhas socialistas ou comunistas, né? O leninismo é uma das mais proeminentes, porque o Lenin foi muito sagaz, né? Além dele conseguir empreender uma revolução contra os czares, olha só, ele venceu uma revolução contra os czares. Vamos combinar que, né, o cara tem que ter esculhão para fazer isso, né? Ele venceu depois as guerrilhas internas para ver qual desses grupos revolucionários iria ascender ao poder. Então ele venceu lá os mencheviques, né? A turma lá da minoria.
Depois ele teve lá uma batalha contra os camponeses, né? Porque a coletivização forçada, o cara não queria entregar a sua produção. Pô, eu vou trabalhar para entregar para Estado, para enriquecer os caras aí, a burocracia, a nomenclatura? Eu não. Trabalhar para minha subsistência e literalmente foda-se os outros, né? Como eles sempre fizeram para os camponeses, principalmente os pobres. Foda-se os pobres, né? Os kulaks, né? O Lenin considerava um kulak, um proprietário, um latifundiário, se você tivesse de repente 3 cabeças de gado. Lá você produzia 80% para o seu consumo e 20% você vendia. Você já era um grande proprietário rural. Eles queriam expropriar tudo. Eles não falam roubar, usurpar, eles usam o termo expropriar para o Estado, né? Essa foi aí uma outra revolução que o Lenin empreendeu lá no campo. Teses de Abril, a saída da guerra. Lenin é importantíssimo na saída da guerra que estava prejudicando a Rússia, ele é importantíssimo nesse fenômeno. Você tem as teses de Abril, obviamente, e depois a NEP, né? A NEP foi a grande sacada do Lenin, que seria levado depois a cabo pelo Stalin, a nova política econômica. A abertura para o capital privado, não dá para estatizar tudo, tem que ter capital e iniciativa privada, né? Se você estatizar tudo, você estrangula o mercado. Sem mercado as coisas não têm preço, sem preço não dá para fazer cálculo de preço e no fim das contas até o nosso suposto socialismo ele vai para as cucuias, né? Que o socialismo ele também depende da arrecadação, no fim das contas, né? E esse foi o Lenin, 100 anos da morte de Lenin, Vladimir Lenin, né? Aí um dos personagens aí talvez mais proeminentes do século XX, né? Uma importância estratosféricas dentro da Revolução Russa, dentro da experiência soviética, e aqui não nos cabem juízos de valores, se ela foi boa, se ela foi ruim, ela foi o que ela foi, né? O fato é que ela trouxe mudanças estruturais, ela abriu uma possibilidade ao capitalismo liberal, né? A União Soviética se torna uma potência sobre Stalin, né? Usando os métodos mais imagináveis e inimagináveis, né? Que a gente possa aí pensar, né? O Stalin usou, empreendeu lá os seus tentáculos e transformou aí a União Soviética, talvez no segundo, quiçá em algumas coisas, no país mais poderoso do mundo, né? Economicamente talvez não, ele perde para os Estados Unidos, hoje para a China, mas militarmente, em termos de poder e de influência, quiçá aí, né? Primeiro ou segundo mais poderoso do mundo, e isso se deve também, tem uma fatia disso considerável do Lenin, do Trotsky, né? Que empreenderam aí a revolução. Beleza, pessoal? Fica a dica, valeu, né?